você vai ficar impressionado. Essas imagens de uma cela do presídio Lemos Brito estão causando indignação. Bebidas caras, móveis planejados, perfume importado, e até um banheiro privativo. Essa cela seria do traficante Geleia, que fugiu em 2023 e todo esse luxo aí foi descoberto pela polícia. Você vai ver agora os detalhes da reportagem de Ramon Lisboa. Toda a estrutura foi montada para esse conforto. E a informação que a gente recebeu que esta cela, quem ficava aí, era um dos traficantes mais procurados da justiça e pela polícia, que é o Geleia. Fábio Souza, conhecido como Geleia, ficava exatamente nesta cela. Ele fugiu do complexo penal, mesmo com toda essa estrutura luxuosa, em 2023. Teve uma fuga e Geleia estava entre os fugitivos. Hoje ele é procurado pela polícia. E agora? Quem está dentro desta cela? Vou conversar com o Reivon Pimentel, que é presidente do Sindicato dos Policiais Penais, porque essa imagem chama muita atenção. A própria Secretaria de Administração Penitenciária já nos trouxe informação que esse vídeo é de 2023. Esse vídeo voltou a viralizar agora em 2025, mas a gente quer ter acesso, quer saber como é que está a estrutura lá dentro. Você tem acesso a essa estrutura e a gente precisa que você traga essa informação. Reivon, como é que está a situação agora? Como é que está este módulo e esta cela agora, em 2025? Esse vídeo, ele foi feito no dia que houve uma fuga no módulo 5, certo? E neste dia, assim que foi identificado a fuga, o diretor da unidade, o diretor de segurança prisional e o superintendente de gestão prisional determinou o congelamento do módulo 5, módulo onde houve aquela fuga e onde foi feito aquele vídeo, o congelamento, e hoje a realidade é outra. É isso, a gente queria falar sobre essa realidade. Hoje, como é que está a situação ali dentro? Hoje, esse criminoso, esse traficante, esse preso, independente do crime que ele cometeu, ele precisa pagar por esse crime. Ele tem acesso a esses luxos? E eu lhe pergunto mais, como esses objetos? Porque se você observar bem o vídeo, tem um uísque que custa mais de R$1.000, um uísque grande, que não é possível você entrar assim, sem ninguém perceber, tem perfume importado. Como esses objetos chegaram até esta cela, Reivon? Vale ressaltar que a realidade da penitenciária Lemos Brito e do sistema prisional baiano hoje é outra. O que aconteceu naquela época foi fruto de 2 décadas de abandono da gestão passada. Não permitiram que isso acontecesse. A gestão passada permitia. E aí você me perguntou como pode ter entrado aquele uísque. O antigo superintendente de gestão prisional, que antecedeu o policial penal Luciano Viana, ele, em um dia de visita, autorizou a entrada, nesse mesmo módulo 5, de mais de 2 toneladas de pertence sem revista. Peraí. Essa declaração é pesada. E é um tapa na cara da sociedade. Ele permitiu que entrassem mais de 2 toneladas de objetos sem vistoria, e aí poderia ter entrado arma, objeto perfuro cortante, espelho que não é permitido, porque se quebrado vira uma arma também. É um risco até para os próprios detentos e para os próprios policiais penais. À época, nós alertamos, chamamos a atenção do então superintendente, que era um tenente-coronel da Polícia Militar, e aqui eu não estou falando da Polícia Militar, eu estou falando do superintendente, e disse a ele que era uma ação irresponsável, que ele estaria colocando em risco a vida dos servidores penitenciários, a vida dos policiais militares que trabalham ali e a vida dos apenados. Então, ele foi alertado para essa ação irresponsável, mas assumiu, ele falou comigo, eu assumo, pode deixar entrar. E entrou mais de 2 toneladas de pertence. Hoje, esta cela onde o Geleia estava, onde foram encontrados esses objetos luxuosos, ela existe, está funcionando ou foi desativada? Ela existe, o módulo 5, todas as celas estão ativadas. Agora, como deve ser, como recomenda a Senapen, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, como deve ser, cumprindo à risca a lei de execuções penais. Entra apenas o que é permitido, não há concessão. Prisão com regalia vira hotel, ainda mais com todo esse conforto que
esse geleia, ele tinha. Uma garrafa dessa, você sabe quanto é que custa de um uísque desse? Não queira nem saber, porque você cai pra trás. Coisa que um assalariado jamais compraria na vida. Com televisão, conforto, prisão nessas condições é hotel. E quem está cumprindo pena, ele tem que cumprir a restrição dele, tem que abrir mão de tudo que está aqui do lado de fora para cumprir o regime dele fechado. Agora, a pergunta que eu quero fazer é, e hoje? Hoje, existe alguma regalia dentro do sistema prisional aqui em Salvador ou no interior do estado? O diretor da SEAP assegura que não tem nenhuma regalia, coloca a mão no fogo, é isso que a sociedade quer saber. As imagens com regalias de todos os tipos dentro de uma cela onde vivia um bandido extremamente perigoso. Perfume caro, uísque absurdamente caro, conforto, né? Para um bandido que matava, que traficava. E o nosso jornalismo conversou com o ex-secretário de Administração Penitenciária da Bahia, José Antônio Maia. Ele comentou sobre essa cela de luxo com uísque, perfumes, banheiro privativo, dentro do presídio aqui de Salvador. Vamos ouvir. Essa imagem foi detectada depois da fuga dos 7 internos, quando eu determinei que se invadisse o módulo 5 e congelasse os demais internos remanescentes, se descobriu que existia essa cela, que até então ninguém conhecia isso. Quer dizer, não tinha chegado a meu conhecimento, porque, inclusive, várias vezes, não foi uma vez só, sugeria eu ao superintendente de gestão prisional que nós invadíssemos o módulo 5, porque era um módulo problemático, que nos criava muito problema e era um módulo que estava superlotado. E ele me dizia que não podia invadir porque não tinha contingente, ou seja, não tinha efetivo para fazer isso, e se tensionasse podia criar um problema maior. Quando a fuga aconteceu, eu comuniquei ao governador, e o governador, como sempre, se colocou à disposição com o que fosse necessário, e nós invadimos o módulo 5 e detectamos essa cela. O que nos causou muita espécie, com móveis planejados, televisão de plasma, enfim, tudo que vocês estão vendo aí me causou muita espécie. Eu abri uma sindicância, fizemos um PAD, que até minha saída esse PAD não tinha sido resolvido. O que acontecia ali dentro não chegou ao meu conhecimento. Se tivesse chegado, eu tinha tomado a providência antes, como eu já tinha tentado tomar e não pude fazer. Olha, se eu fosse diretora de um presídio, eu presencialmente passearia pelos corredores, inspecionaria as celas, claro que com apoio das equipes também que fazem esse tipo de inspeção. Eu me sentiria na obrigação de saber de tudo o que acontece. Quem permitiu a entrada disso tudo? Toneladas de benesses. Quem permitiu? Esses servidores permanecem, por acaso, trabalhando? Foi uma coisa passada que explodiu agora e eu repito a pergunta que eu fiz. Hoje, a direção da SEAP assegura que não existe mais nenhuma cela com qualquer tipo de regalia? Esse é o questionamento que eu faço aqui, porque a sociedade cobra isso de mim e eu não vou me silenciar. Um grande absurdo o que a gente detectou, essas imagens que viralizaram e que não pode se repetir de forma alguma.